Vou colocar na nossa roda aqui no Expresso CNN o comentarista de economia, Aode Cunha. Aode, boa noite. Bem-vindo aqui com a gente aqui no Expresso. Queria saber a sua análise sobre essa minuta da PEC da transição em relação ao valor e à validade. E também repetir a pergunta que eu fiz para o NACA. A reação do mercado financeiro hoje foi equilibrada? Eu acho que é uma reação previsível, principalmente pelo conteúdo da PEC ontem. É claro que há um conjunto de definições que estão sendo aguardadas da equipe econômica, tem a fala do presidente, mas eu acho que a gente precisa olhar mais para o número correto que está sendo feito na PEC. Todo mundo já sabia que o teto de gastos não ia se manter. E isso, independente de quem ganhasse as eleições, porque os dois candidatos, na época das eleições, prometeram manter um auxílio emergencial de R$600 que não cabia no orçamento. Mas já havia, dentro do teto, a previsão orçamentária para os R$400, o que precisava era só para os 200. Isso ia levar alguma coisa mais como 50, 60 bilhões, se fosse incluir mais alguma outra promessa. O que a PEC faz é tirar todo o Auxílio Brasil, ou o novo Bolsa Família. Aí nós estamos falando de 175 bilhões, que abre mais espaço para despesas dentro do próprio orçamento, com obras e outros gastos. Então, isso realmente que assustou, porque significa que nós podemos ir para um déficit no próximo ano primário de até 2%. Então, eu acho que é esse ponto que é o ponto mais relevante que tem que se olhar. Nakagawa. Obrigado, Roberta. Aode, eu queria te ouvir sobre essa redução dos valores, né? Hoje a gente ouviu muito no mercado financeiro a hipótese de termos uma cifra menor, 150 bilhões, talvez um pouco menos até. Para conseguir encaixar nesta cifra menor as promessas eleitorais do novo governo, o que pode ser cortado no orçamento? Há onde cortar? Há, por exemplo, como reverter desonerações e aí conseguir fechar as contas? Eu acho que o que seria exequível e compatível com as próprias promessas, né, que incluem a manutenção do auxílio emergencial de R$600, um auxílio adicional para famílias com crianças menores e mais alguma outra coisa, seria excluir do teto este adicional. E manter no teto a parcela que já estava prevista no orçamento dos R$400. Isso daria um chamado waiver, aí, quem sabe até em 80, 90, até 100 milhões, eu acho que o mercado já estava preparado para isso. O problema todo é tirar 175 milhões, tirar todo o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, que não se sabe até quando ficará. Tem a discussão de ele ser 1 ano, ou 4 anos, ou permanente. Faz muita diferença em qual vai ser essa regra. Então, são essas definições que eu acho que precisam ser feitas. Sim, a gente tem entrevistado especialistas, inclusive, Aode, como Helena Landau, que dizem que a avaliação teria que ser feita de uma forma mais ampla, um pouco mais complexa. E ainda pensando sobre isso, se a gente faz a comparação com o governo Jair Bolsonaro, o estouro do teto era de fato muito menor? Na verdade, assim, eu acho que é uma comparação diferente, porque nós vivemos o auge da pandemia em 2020 e 2021. E, diga-se de passagem, na lei do teto de gastos já se previa que, em caso de pandemia, catástrofe, se poderiam ter despesas excepcionalizadas. E elas foram num montante muito grande. Se a gente soma isso no total dos 4 anos, a gente está falando de 800 bilhões. Mas era o auge da pandemia. Nós não podemos, dentro de uma regra fiscal, ter a excepcionalidade todo ano. E é por isso que está se discutindo uma nova regra fora do teto. Então, a solução para isso, para mim, primeiro, na minha opinião, exige um certo bom senso do governo, até para ele poder ter estabilidade para executar suas políticas sociais, ter um certo equilíbrio no quanto que vai ser excepcionalizado do teto nesse ano. Em seguida, no próximo ano, achar uma boa regra fiscal, há uma série de regras sendo discutidas. A equipe do próprio Secretaria do Tesouro Nacional tem um modelo para limite de endividamento, mais superávit primário. E, além disso, um terceiro eixo que eu tenho insistido bastante é que nós precisamos, o governo precisa ter um programa mais robusto de avaliação de políticas públicas. No Brasil, a gente sempre acha que é só colocar mais dinheiro público que nós vamos ter melhores políticas sociais. Nós precisamos avaliar melhor essas políticas sociais para saber se o dinheiro que nós estamos colocando está chegando realmente como se quer nas famílias. Hoje, nessa discussão toda, será que vai caber ao Congresso Nacional o papel de adulto na discussão fiscal e botar os números mais perto da capacidade brasileira e da realidade brasileira?
quero crer que sim, mas não só do Congresso Nacional, né? Eu ainda tenho esperança de que tem um bom senso entre Congresso, a equipe de transição. Nós estamos vendo formadores de opiniões, economistas de respeito, que apoiaram a própria candidatura do presidente Lula, como Baixa, Pércio Arida na transição, mas hoje, inclusive, com uma carta de baixa, né, e outros economistas, Armínio Fraga, ou Pedro Malan, chamando a atenção para que o presidente deve sim entregar aquilo que prometeu do ponto de vista de políticas sociais, mas que é preciso ter responsabilidade fiscal para que isso não seja comprometido. O custo de não se ter ou se ter uma piora no cenário fiscal, qual é? É nós termos dólar subindo, taxa de juros subindo, e isto prejudica a própria capacidade do governo de entregar mais na área social. Nós conversamos com o comentarista de economia, Aode Cunha. Aode, obrigada pela conversa. Boa noite para você. Muito obrigado, boa noite para todos que nos assistem. Obrigada, Naka, também pela companhia na entrevista.